Salve, galera! Hoje eu trouxe aqui essa trinca da coleção Lombada Laranja do AD&D, primeira edição do Gary Gygax, para a gente bater um papo um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, eu já resenhei aqui esses 3 livros, a trilogia original do Advanced Dungeons and Dragons, e eu já falei também de alguns suplementos, né? Os suplementos que eu tenho aqui da coleção Lombada Laranja, olha lá. Wilderness Survival Guide, Dungeoneer Survival Guide, Unearthed Arcana e o Manual dos Monstros 2, já resenhei tudo aqui. E por que eu trouxe esse material todo aqui? Porque agora chegou a hora de eu começar a falar, da gente começar a fazer uma resenha do Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. O Vitor já tem me cobrado demais para falar essa resenha, para fazer essa análise comparativa. E agora eu vou começar a falar. Para ficar organizado, eu vou fazer um vídeo de cada um, para ficar mais bem organizado. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar desse livro aqui, o Player's Handbook, que foi lançado em 1989. E esse livro, que foi lançado em 1989, o livro que eu tenho aqui na minha coleção, ele é uma reedição, né, uma reimpressão. Olha lá, ó, uma reimpressão, é a 11ª reimpressão em 1994, mas o conteúdo original, olha aqui, ó, 1989. Só que a gente está falando de uma era que você não tinha PDF, não tinha como fazer atualizações digitais. Então, conforme você ia diagnosticando problemas, você reimprimia. Quem fez esse material, o autor, é o David Cook, que é o mesmo autor da caixa azul do D&D BX, a caixa Expert, ele que é o autor, né? Então, o Tom Mould veio da caixa magenta e ele da caixa azul, ele assumiu o design da segunda edição do AD&D. E aí eu vou explicar, se você me perguntar, ele explica aqui, né, que foi um trabalho exaustivo ao longo de 3 anos, acho legal ler o forward dele, por que ele chega aqui. E se você perguntar por que a segunda edição, né, quem pergunta isso tem no livro, ele explica, ó, why a second edition. E nas palavras dele, do autor, eu vou fazer aqui uma primeira análise. Ele fala assim, ó, antes de responder o que a segunda edição é, eu vou responder o que ela não é, né? Ele está falando aqui. A segunda edição ela é muito diferente da edição original. Por quê? Porque o jogo foi clareado, ele foi clarificado, reorganizado, né? Rediagramado. E coisas que não eram necessárias, que eles julgavam que tinham conteúdo demais aqui, em todos esses suplementos, nos livros originais, eles descartaram, e o que era muito bom, o que funcionava, eles não mudaram, eles mantiveram. Então ele fala que o AD&D não é, o AD&D segunda edição, ele não é uma decisão de jogo de uma pessoa só. Ele não foi um design em cima dele só. Foi um resultado de mais de 3 anos, ou seja, de 1986, começou a se discutir, pensar, analisar e revisar e playtestar todo o material para chegar nesse conteúdo. E o que ele fala aqui que é legal? Ele fala assim que desde 1988 o jogo tinha 12 livros de capa dura. Essa coleção Lombada Laranja era composta por 12 livros suplementares com regras. Ele fala assim, isso é fisicamente, intelectualmente muito cansativo, né? Inviável, apesar de ser muito divertido, né? Então você, às vezes, como eu falei, você não tinha no AD&D original, por exemplo, o teste de atributo, isso veio nos suplementos. Muitas magias, itens mágicos. Então, deixa eu fazer aqui uma análise. Enquanto você ia jogar, você tinha essa pilha de livro, vou procurar uma magia, você abre aqui, não, tá no outro livro, tem um item mágico, onde tá? Tem aquela regra de lutar com 2 armas, tá no Unearthed Arcana. Ao invés de você ficar com essa pilha de livros, o que ele vinha sendo cobrado era de fazer uma revisão, um filtro em cima disso tudo e trazer a segunda edição. Isso é o que ele vende aqui, né? Isso é o que ele vende aqui. Então, isso é a segunda edição. Então, na prática, ela é compatível com a primeira, conteúdo muito similar, mas ele traz nessa nova trinca, né? Nessa nova trinca aqui, ele traz um refinamento, uma revisão e um novo olhar sobre a primeira edição. Então seria como se fosse uma simplificação, um compilado disso tudo aqui no que é conteúdo útil. Vale a minha ressalva, isso é minha ressalva pessoal,
que em 1986, especificamente os 3 anos antes do lançamento desse livro, quando eles começaram a pensar em lançar esse livro, foi exatamente o ano em que o Gygax sai da TSR. Então, até que ponto realmente era necessário uma revisão e o lançamento da segunda edição, tenho certeza que é um produto muito legal, mas até que ponto também afastar o nome do Gygax do AD&D também foi interesse interno, né? Vale essa ressalva, que a Lorraine Williams assumiu o controle da empresa. Então também tem isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Mas de uma forma geral, depois que eu li com bastante cuidado a segunda edição, eu não vejo grandes diferenças. Se a gente fizer um comparativo entre os dois livros, eu não vejo diferenças tão gritantes entre os dois de forma grosseira. Então, se a gente fizer uma navegação, ele traz aqui estilo de jogo, como sortear os atributos. Lembra que no AD&D original, o Gygax apresentava 4 métodos para sortear personagem, depois no Unearthed Arcana ele apresentava mais métodos. Ele traz tudo aqui, até o método 6, tá vendo? Então ele traz do método original até o método 6 para você colocar o seu jogo no seu jeito. Então você pode sortear com os 3d6 em ordem, com 4d6 escolhe o melhor, distribuição de pontos. Ele traz todas as opções aqui para diferentes estilos de jogo. Aí ele vai destrinchando o que é cada atributo, né? E é muito parecido, tá? Olha lá. Você tem, por exemplo, na força, lá, ele já mostra desde o 1, o que é a chance de acertar, mas repare que a chance de acerto e dano é diferente, como no AD&D 1. Se você tem força 4, você tem menos 2 para acertar, mas menos 1 de dano. Se você tem força 18, você tem mais 1 para acertar e mais 2 de dano. E tem ainda as porcentagens nas camadas, exatamente como era aqui. Mas ele também começa a trabalhar com forças acima, trazendo essas tabelas, né, porque ele quer estruturar tanto os gigantes, como também já fazer uma cama, porque são os itens mágicos, cinto gigante, ele já coloca tudo aqui. Mas é totalmente compatível, a destreza é igualzinho, destreza 18 é mais 2, tá vendo? No ajuste de reação, né? E aí tem mais 2 para projétil, tá vendo? E na defesa você ganha 4 no CA. Então ele tem diferenças que são parecidas e que, na minha opinião, é um pouco mais complexo e menos intuitivo do que na série clássica. Mas esse problema de crunch, né, de crocância de regras, ele também está presente lá. Então ele vai trazendo tudo aqui, né? Constituição, é igualzinho, nesse ponto é muito fiel ao AD&D original. Só que ele começa a trazer, olha que arte, né? Postei uma foto no Instagram, como é legal pensar no anão e no elfo do D&D clássico, né? Que aí eu incluo o D&D clássico, não é que eu incluo a série avançada, mas o D&D TSR, em que, olha só, o elfo ele não é tolkiano, ele tem aquelas inspirações do oeste europeu, da Irlanda, né? Ele é meio que um duende mesmo, e isso é muito legal, ele não é imortal, não é um ser altivo, e eu acho essas customizações em cada cenário riquíssima, né, para você trabalhar na sua mesa. Ele não é muito mais alto que um anão, olha lá, que legal. Então ele traz isso tudo aqui muito parecido com a AD&D primeira edição, eu não vejo diferenças tão significativas aqui, mas aonde você começa a ter estruturas diferentes, né? Conforme você vai avançando, escolas de magia, aí ele já vai organizando as escolas melhor do que era no AD&D, tá vendo? As escolas de magia, melhor do que era uma, ele organiza um pouquinho mais crunch, né? Um pouquinho mais estruturado. Outra vantagem que eu esqueci de falar é que esse material, pensando no cenário da época, ele vem com um material todo colorido, né? Internamente, cores, tá vendo? Tabelinhas com detalhes em cores, um papel de melhor qualidade. Isso também ganhou espaço, né? Ganha também. Aí ele vai avançando, e aonde a gente começa, olha que artes legais, bem legais, aonde que a gente começa a ver algumas dissonâncias, tá? Uma delas, olha que artes legais, não, uma delas eu vou colocar aqui, que é aqui, nas proficiências, tá vendo? Quando ele começa a trabalhar proficiências, tá vendo aqui em cima, Weapon Specialization, ele começa a trazer um crunch ainda maior do que tinha no AD&D original,
para você ter especializações de combate, como se fossem os talentos, né, tipo os feats, em que você começa a ganhar modificadores em cima desses combates, né, que vão melhorando sua defesa ou seu ataque, tá vendo? Ó? Quanto custa uma especialização, ele vai trabalhando isso aqui. E também traz a lista de perícias, olha lá, que ele chama de as proficiências que não são de combate, né? E essas perícias você vai ganhando a partir do tempo, e aqui tem a série de perícias que você pode fazer, lá, tipo caçar, nadar, pescar, tá vendo? Então tem várias opções, navegação. Então você vai ganhando dança, ó. E isso você faz com o teste de atributo. Ele mostra isso aqui. Deixa eu ver onde que ele fala. É o teste de atributo aqui, ó. Aqui que ele explica, ó. Você vai lançar um D20. 20 é sempre uma falha. Você tem que tirar igual ou menor ao seu atributo. Ou seja, o teste de atributo que não existia no AD&D original e que começa a aparecer nos suplementos, eu mostrei aqui, né? Nesses 2 suplementos vem o Ability Check e a ideia de perícias, que é 1986, ele passa a ser incorporado no livro original, no livro agora core, né? No livro principal, a partir das perícias. Então, se alguém me perguntar, a primeira diferença gritante, eu não vejo diferenças significativas nos sorteios de atributos, nas classes. A primeira diferença gritante é que aqui você não tem a lista de perícias e nem o teste de atributo. Aqui tem, dentro do livro. E perícia e atributo é o caminho natural que o D&D foi para a 3ª edição, onde ele simplificou toda a mecânica num teste de atributo. E até onde isso é favorável ou não, é um grande desafio que a gente vem refletindo aqui no canal, que vem sendo um objeto de pesquisa muito legal. Porque eu tenho a sensação, né, experimentando e estudando, de que o teste de atributo ele tem um risco, não é que acontece, mas ele tem um risco de simplificar o desafio, de você resolver no dado, né? Testa aí e vê se você consegue escalar. E você deixa de desafiar o jogador, que é um espaço de discussão muito legal, um debate muito legal. Mas ele começa a aparecer aqui, ó, agricultura, tá vendo? História antiga, conhecimento sobre animais. Então você vai trazendo para o dado e para a ficha informações de jogo. Até onde isso é saudável ou não vai de cada um, né? Vale a reflexão, mas é a primeira diferença mais relevante que a gente tem, com artes muito legais. Aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou trazer só umas anotações gerais. O equipamento é muito mais expandido, né? Porque ele soma de todos os suplementos no mesmo livro. Então ele já traz as listas de equipamentos. Depois, ó, as regrinhas de encumbrance também, né? As regrinhas de encumbrance, que é parecido com aqueles suplementos, tá vendo? Variando, muito mais customizado do que, muito mais estruturado, vamos dizer assim, mas na verdade com muito mais detalhes, muito mais cansativo talvez, para fazer análise e julgamento, o que leva às vezes a você ir abandonando, isso aqui é muito chato, não vamos usar. Enquanto que no clássico é muito fácil de analisar e é importante porque o ponto de experiência é por ouro, né? Mas isso é um problema do AD&D como um todo, não só da 2ª edição. Aí aqui vem, ó, uma outra diferença que é muito crítica, é nas magias. Por quê? Olha a quantidade. Primeiro que ele traz toda uma descrição de escola, de grupo e tal. Olha aqui. Cálculo de experiência. Ele começa aqui também, isso aqui é importante a gente falar, porque no cálculo de experiência, ele começa a falar que nem sempre a experiência vai vir pelo tesouro. Às vezes você pode achar que o personagem teve uma ideia lá, uma ideia muito boa. E aqui também me fez refletir sobre quando você tem a experiência principalmente pelo tesouro, ela é transparente. Quando você começa a colocar elementos de boas ideias e abordagens assim, e você dá XP por isso, você deixa mais abstrato, joga um peso na mão de quem está mestrando, de que ele tem que julgar um valor de XP em cima de uma boa ideia, e até onde isso é saudável ou não, eu não sei, mas me faz refletir um pouco sobre isso, né? Que é um pouco diferente também da transparência do foco, mas ainda mantém o orc com cara de porco, né? Os orcs.
que eu acho sensacional. Orc com cara de porco é o que há. E aí, olha só para iniciativa, olha como é muito mais complexo para você pensar num jogo ágil, regras como ferramentas, um jogo fácil, você ter 3 páginas explicando como fazer um procedimento de iniciativa de combate é exaustivo, é desnecessário e eu não uso toda essa estrutura aqui e funciona de forma fluida na minha mesa, né? Porque eu uso estrutura clássica. Regras para 2 armas, olha como vai trazendo muito mais estrutura crunch, né? Muito mais regrinhas, vamos dizer assim, para você que exige consulta o tempo todo, né? Beleza. E aí, para a gente fechar o vídeo, para o vídeo não ficar gigantesco, além de tudo isso, né, encontros à distância, tempo e movimento, isso é um pouco parecido no geral, eu vou trazer aqui a reflexão final, que é das magias, olha só. Ele traz, olha só, magias de mago de primeiro nível. São 45 magias. Olha aqui. 45 magias. Se a gente abrir aqui, e também dos outros níveis, ó, 44, 36, é muita magia. Se a gente abrir aqui, só para a gente fazer um comparativo das magias do AD&D primeira edição, né? Para a gente fazer uma análise comparativa. E a lista de magias do AD&D primeira edição, olha aqui. Esse aqui é do clérigo, né? Cadê o do mago? Olha aqui, são 15, tá vendo? 15 magias. Então aqui tem 45. Por um lado, isso é bom, porque ele traz muita magia que saiu no Unearthed Arcana e nos outros suplementos. Traz tudo aqui. Mas reparem que muitas delas são as magias nominais, ó. O disco flutuante de Tenser, que foi o personagem do Gygax, da campanha dele. A risada incontrolável da Tasha. A flecha ácida de Melf. Tudo isso aqui vem de uma estrutura em que você tem a Research Spells, né, de você pesquisar e desenvolver suas próprias magias. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E quando você preenche com tanto conteúdo de magia, você começa a ocupar um espaço que o jogador poderia, quem estivesse jogando, né, jogadores poderiam ocupar desenvolvendo em jogo a própria magia. E aqui você começa a trazer a fórmula pronta, né? Que é uma reflexão também, será que precisa disso tudo de magia ou será que a gente pode trabalhar com um chassi mais simples e até mais simples do que esse para desenvolver magias no jogo, na mesa, sob demanda? É uma reflexão que eu me peguei fazendo também, não sei qual é a resposta ideal, mas o fato é que ele tem já tudo incorporado aqui. Então, ele já é um produto, um material de RPG como um produto muito mais robusto e que conversa muito mais com a terceira edição, apesar das regras ainda serem chassi da TSR, do que esse. Apesar de que eu acho que os 2 AD&Ds são muito mais consulta, bookkeeping, né, do que a série clássica. Então, são formas diferentes da gente olhar sobre o produto, né? Mas vale essa reflexão. Então, essa foi a resenha desse material, que eu acho tem muita coisa boa, né? Um XP muito válido, uma capa sensacional, tem um conteúdo muito legal, mas acho que vale também a gente fazer a análise crítica, fazer a reflexão. Logo mais eu vou fazer a resenha do Livro dos Monstros e do Livro dos Mestres. E você, se discorda de mim sobre o teste de atributos, sobre qualquer coisa, deixa nos comentários aí, vamos trocar XP. O que você acha? Valeu, galera!